Real Madrid Clube de Futebol, a equipe que contagia gerações e gerações e certamente é a maior de todo o mundo, com certeza gera tantos vitrines e tantos holofotes que fica até difícil de mensurar. Como você sabe, tudo na vida tem o ônus e o bônus, e da mesma maneira que o bônus veio quando o Real Madrid conquistou sua 14ª Champions League contra o Liverpool no ano de 2022 que chocou o planeta, o ônus vem exatamente agora, de uma maneira talvez não imaginável, mas sim, o Real Madrid está em crise, e apesar dos números atestarem isso, com vitórias que foram conseguidas nos minutos finais, o Real Madrid está longe de estar na plena excelência e por isso precisa de um camisa 9 custe o que custar. E é isso que pode fazer, inclusive, o Real Madrid fazer loucuras em priorizar a tartaruga, esse mesmo que você pensou. O desejo por Mbappé não morreu e tá mais vivo do que nunca, principalmente após inclusive um possível atrito entre Rodrigo e Carlo Ancelotti. E para que você entenda tudo isso desse jeito, fique até o final, claro, se inscreva no canal e vamos ao ponto. A saída de Karim Benzema marcou muitos torcedores do Real Madrid, alguns positivamente, outros negativamente. A idolatria que o francês conseguiu, mesmo perante muitas críticas de uma torcida que não o abraçou completamente em alguns momentos, por conta de decisões que ele acabou falhando, foi a mesma responsável pela redenção do Karim. O Real Madrid com Benzema conseguiu alçar grandes patamares, principalmente na temporada 21-22, quando muitos duvidavam da sua capacidade, e ele ao lado do Vinícius Júnior fez o Real Madrid conquistar uma Champions que até então não havia voltado para o clube desde a saída do maior ídolo, Cristiano Ronaldo. E em muitos momentos que tudo parecia perdido, o Benzema colocou a bola no braço e decidiu muitos momentos para o clube. Enquanto o Florentino Pérez estava até pensando na sua saída, o magnata percebeu que a ideia dele não sair acabou sendo a melhor das possíveis. Só que justamente nessa temporada 23-24, quando todos imaginavam que Karim Benzema continuaria ao lado do Vini, uma notícia bombástica surpreendeu e o atual melhor jogador do mundo, Bola de Ouro, tomou a decisão unânime de ir para a Arábia Saudita. Unânime, claro, entre ele e seus familiares, que perceberam que a melhor solução era a dádiva de conseguir mundos e fundos numa liga em que ele seria simpático muito por conta de ser muçulmano. Foi assim que o Al Ittihad contratou Karim Benzema a preço de ouro, ou o que você quiser definir. Os montantes arrebatadores, claro, foram determinantes para que Karim Benzema tomasse a decisão que mudaria sua carreira para todo sempre. Mas não foi somente isso que motivou Benzema a cometer essa loucura. O fato de sua idade já estar batendo na porta acabou mudando muito as coisas e por isso Benzema sabia, claro, que seria carta fora do baralho. O que Florentino Pérez acabou não prevendo, claro, foi como o mercado de transferências agora passou a ficar completamente insano. E o Real Madrid, que precisava de um 9 para fazer tal função, acabou não tendo. O cara que tá fazendo esse trabalho sujo chama-se Jude Bellingham. E o início do Bellingham no Real não teria como ser melhor. Contratado por 103 milhões de euros, a terceira contratação mais cara da atual janela de transferências do futebol europeu, o ex-jogador do Borussia Dortmund soma incríveis 4 gols e uma assistência nos 3 primeiros jogos do Campeonato Espanhol. Tal desempenho conduziu a equipe a 3 vitórias e liderança. O último jogador a conseguir marcar 4 vezes nos 3 primeiros jogos da La Liga havia sido o Cristiano Ronaldo, isso em 2009. O meia inglês de 20 anos se iguala assim ao astro português e outros 6 nomes numa seleta lista com inícios fantásticos pelo clube no torneio nacional, pois afinal de contas são poucos os atletas que fizeram 4 gols nos primeiros 3 jogos pelo Real na La Liga, como Lascano, Arbiza, Marçal, Puskás, Sneijder, Van der Vaart, Cristiano Ronaldo, como eu falei, e agora ele. Os feitos do Bellingham soam ainda maiores se levarmos em consideração o histórico do atleta na carreira. Volante de origem, ele fez apenas 8 gols em 31 jogos pelo Borussia Dortmund na Bundesliga 22-23. Ao todo no clube alemão, foram 24 gols em 132 jogos, além de que na seleção francesa, ele também atua de maneira recuada, balançando as redes apenas uma vez em 24 partidas. Mas quem vê, claro, todo o destaque do Bellingham até parece que vê o Real Madrid completamente sólido. O Real Madrid conseguiu apenas na Bacia das Almas a vitória contra o Celta de Vigo, nessa sexta-feira, em jogo da terceira rodada da La Liga. Em partida equilibrada, o Real viu as coisas se dificultarem aos 17 minutos, quando o Vinícius Júnior saiu de campo sentindo dores na coxa direita. Aos 22 minutos do segundo tempo, Rodrigo perdeu o pênalti em boa defesa do goleiro Vidal. Coube a Bellingham mergulhar de cabeça após jogada de escanteio para abrir o placar aos 35 do segundo tempo. Mas será que preocupa? Convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira, que joga nos dias 9 e 12 de setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Vinícius Júnior deixou o gramado sentindo dores na coxa direita logo aos 17 minutos de jogo. Carlo Ancelotti, que já perdeu Éder Militão e Courtois com lesões gravíssimas, tem agora uma nova preocupação. Apesar de o brasileiro ter saído de campo caminhando e não parecer nada grave, o Real Madrid ainda não divulgou a situação clínica. Com a vitória, o Real Madrid se mantém com 100% de aproveitamento na liderança da tabela do Campeonato Espanhol, com 9 pontos conquistados nas 3 primeiras rodadas. No ano do seu centenário, comemorado na última quarta-feira, o Celta de Vigo, seu adversário, não faz boa campanha na Liga e soma apenas 1 ponto sem ainda ter vencido na competição. Mas
mas o Real Madrid tá lembrando muito até o Flamengo do Sampaoli. Vence até vence, mas não convence. E a perda por jogadores tão importantes pode dificultar ainda mais a temporada, que é longa e tem muita coisa pra vir pela frente. E já como se não bastasse estar tão ruim assim, o Ancelotti ficou na bronca com o Rodrigo. Quando o jogo ainda estava 0 a 0 aos 20 minutos do segundo tempo, o Rodrigo sofreu o pênalti e teve a chance de abrir o placar, mas parou na boa defesa do goleiro Vidal. Durante a entrevista coletiva, Ancelotti criticou a escolha do batedor e admitiu que quem deveria ter batido o pênalti era Modric. Eles não têm liberdade de escolher o batedor, não sei o que aconteceu. O Luka Modric deveria ter batido, ele que deveria ter cobrado. Luka é treinado pra isso. Quem deveria ter chutado era o Vini, mas ele já tinha saído. Eu não tive tempo de dizer que tinha que ser o Modric, declarou. E é muito importante perceber e frisar que Rodrigo não vem conseguindo se encaixar nesse novo esquema tático do Real Madrid, principalmente por conta de funções e atribuições que antes não eram pertencidas a ele. Afinal, não era de urgência que Rodrigo fizesse funções que antes eram exercidas pelos seus companheiros. Muito por conta disso, em várias partidas, o Rodrigo atuava na reserva e conseguia desafogar muito bem a partida quando entrava em momentos importantes e decisivos. Não vem sendo o caso. O jogador brasileiro não vem se encontrado tão bem assim. Um pouco perdido na temporada, o Rodrigo se vê como jogador coadjuvante em algumas rodadas, mas protagonista na crítica. As críticas espanholas a Rodrigo não param de cessar, por conta de atribuições que os jornalistas espanhóis veem que ele está falhando em cumprir. Há 2 dias atrás, já havia saído a notícia. Não seria nessa janela que Mbappé iria para o Real Madrid, já que em entrevista coletiva na quinta-feira, 24, o técnico merengue Ancelotti afirmou que o clube não faria mais contratações e considerou que o elenco estava fechado para o início da temporada. Mbappé era e é o nome mais ligado ao Real Madrid durante a janela, mas havia também a expectativa de que o clube trouxesse outro centroavante para o lugar do Benzema. E no início da janela, claro, o Real Madrid trouxe até o veterano Roselu, de 33 anos, mas só. O próprio Ancelotti havia falado que Rodrigo não tinha problema, que estava acostumado a jogar como atacante e que Vinícius estava se adaptando bem à nova função de 7, que não estava forçando o Vini a jogar por dentro e que ele tinha inteligência para saber onde jogar. Jogar mais por dentro lhe daria mais possibilidades de fazer o gol. Teria que se aprender a se mover pelo centro e isso ocorreria de acordo com sua adaptação. O que ele não contava era com a ira de Florentino Pérez. Segundo burburinhos de bastidores, inclusive noticiados pelo Marca, Florentino Pérez está extremamente insatisfeito com o desempenho atual do clube taticamente e principalmente em relação ao ataque. Florentino Pérez vê brechas importantes na equipe merengue. A tentativa maluca de ainda tentar uma contratação. A mais impossível até o momento é a tentativa de trazer Mbappé ainda nessa janela, que com a representação do Kylian e tudo que aconteceu se tornou quase impossível, mas ainda assim há a oportunidade de fazer uma oferta relâmpago por Kylian, ou quem sabe até ainda buscar trazer de volta Karim Benzema, completamente insatisfeito na Arábia, principalmente por problemas de hierarquia com o treinador Nuno Espírito Santo, que não o deu a braçadeira de capitão e comprometeu a relação. Karim Benzema está passando por poucas e boas na Arábia. Ele que achou que apenas torrar a grana tá passando uma raivinha por lá. É saudade do Vini Júnior, Benzema? Talvez seja também a saudade do respeito que ele tinha no Real Madrid e principalmente como as pessoas o tratavam, pois lá na Arábia, principalmente em sua relação com o técnico Nuno Espírito Santo, ele tá pistola e tá sendo tratado como apenas mais um. Atacante francês se queixa de não ser capitão do time saudita e Nuno Espírito Santo rebate, segundo Al Sharq Al Awsat, principal veículo de comunicação do clube árabe. Romarinho, ex-Corinthians, é o atual dono da braçadeira. Como o mundo gira, hein? Benzema e o técnico do Al-Ittihad no Espírito Santo vivem um clima de tensão entre si. De acordo com o jornal Al-Sadid Al-Sharq Al-Awsat, o treinador português comunicou ao atacante francês de que ele não se encaixa em seu estilo de jogo e que não pediu sua contratação. Olha só a audácia do cara, hein? Por sua vez, o atual dono da Bola de Ouro estaria muito incomodado por não ter se tornado o capitão do time, posto ocupado pelo atacante brasileiro Romarinho. Segundo a reportagem, Karim Benzema foi até a diretoria do Al-Ittihad se queixar de uma suposta falta de profissionalismo do técnico. O Nuno Espírito Santo teria recusado um pedido do francês para assumir a faixa de capitão. Romarinho veste a braçadeira desde a última rodada do Campeonato Saudita da temporada passada, que terminou no fim de maio. Procurado pelo GE, o staff do Romarinho afirmou que o atleta não vai se pronunciar no momento. Quando que você, amante da bola, iria imaginar que Benzema e Romarinho estariam no mesmo atrito?
O mundo da bola gira que não é brincadeira. Benzema é a principal contratação do Al Ittihad na temporada 23-24. Se transferiu do Real Madrid a custo zero e recebe um salário anual de 100 milhões de euros, cerca de 531 milhões de reais no time saudita. Participou obviamente de todos os 6 jogos disputados pela equipe de Jeddah desde o início da temporada até o momento, tendo marcado 3 gols e dado 2 assistências. O Nuno Espírito Santo é o técnico do Al Ittihad desde julho de 2022 e comandou o time ao título do Campeonato Saudita na temporada passada. Para 2023-24, viu o elenco ser reforçado não só com Benzema, mas também o Kanté, Jota e Fabinho. O treinador português havia chegado ao clube saudita 8 meses depois de apenas 17 jogos à frente do Tottenham. No currículo também tem passagens por Rio Ave, Valência, Porto e Wolverhampton. E reiterando essa informação do Benzema, adivinha só, ele pode vir gratuitamente como reforço do Real Madrid, é sério. O Real Madrid, que ainda não conseguiu 9 por esperar as boas vontades de Kylian Mbappé, pode simplesmente trazer de volta o jogador que é seu ídolo. Isso, claro, numa possibilidade em que o Al Ittihad não conte mais com ele. Como o mundo da bola tá girando, hein? Será que teremos o Vini e o Barbudão de novo? Vinícius Júnior merece novamente ter Karim Benzema ao seu lado? Comenta aqui. Mas e aí, você acha que o Real Madrid vai conseguir se recuperar dessa crise? Comenta aqui. Não esqueça, claro, de comentar e se inscrever no canal se não tiver feito isso ainda. Obrigado demais e lembre-se sempre que você é a base aqui do canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e eu te vejo sempre aqui. Até mais.